Olá pessoal, primeiramente gostaria de dizer que é uma enorme satisfação estar aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho da minha história e da minha experiência no mercado de tecnologia. Eu sou Gleison Sampaio, apaixonado por ensinar programação e entusiasta em algumas tecnologias do mercado. Atualmente, eu sou o Head de Tecnologia da empresa Digital e tenho o propósito de desenvolver soluções tecnológicas, mas claro, também sempre com ênfase em educação, em compartilhar as nossas experiências com a comunidade, né? Para que você possa, quem sabe, né, se tornar aí um freelancer com grande potencial em tecnologia, com ênfase a desenvolvimento de software e quem sabe para você que também já atua em algumas empresas, trazermos um pouco mais de esclarecimento. Essa nossa apresentação é para trazermos mais um projeto que vai nos auxiliar a esclarecer a todos vocês que programar não é somente escrever códigos, né, pessoal, mas sim desenvolver soluções. Então nós estamos criando aqui o projeto PSL, que é o Programação Sem Limite, através de um contexto real, tá? Para que vocês possam aí ter maior experiência e perspectiva do que é de fato a realidade da área de tecnologia nos dias atuais nos ambientes corporativos. Então, nós vamos trazer aqui a nossa plataforma Compras, tá? Que é uma plataforma de agendamento, compras e delivery por chatbot. Então, nós já estamos desenvolvendo essa plataforma com a finalidade de tornarmos aí um produto no mercado, mas como nós temos a filosofia de compartilhar todas as nossas experiências, conhecimentos e também as tendências tecnológicas, é a nossa missão é trazer o máximo possível de informação para todos vocês. Então, através dessa nossa plataforma, nós vamos mostrar um pouquinho aqui de como nós constituímos toda a jornada de desenvolvimento, tá? E, claro, né, pessoal, trazendo aqui alguns recursos, alguns mecanismos, algumas ferramentas e, obviamente, um pouquinho de como a gente atua em nossos projetos. Bem, pessoal, o que a gente também vai esclarecer aqui é que desenvolver software não se limita só a escrever código e projetar telas, como a gente sempre menciona, né? É uma jornada um pouquinho mais abrangente e nessa jornada a gente vai conhecer e quem sabe, né, pessoal, se tornar membros e participantes com as mais diversas e também habilidades específicas, tanto técnicas quanto do negócio em questão. Então aqui a gente vai mostrar para vocês que nós como desenvolvedores não devemos pensar somente em algoritmos, em códigos, né? Devemos sair um pouquinho da caixinha, né? E termos mais perspectivas abrangentes de todo o contexto da jornada de desenvolvimento de uma aplicação. Então, a nossa jornada, né, vai ser a dividir o conteúdo conforme etapas, né? E essas etapas são análise, definição de arquitetura, escolha das ferramentas e, claro, uma jornada de desenvolvimento muito comum em qualquer ambiente corporativo. Então, o que a gente vai trazer para vocês é toda uma trajetória no que se refere ao desenvolvimento de um produto, né, de um software. Claro que muitas das técnicas varia de projeto por projeto, de empresa para empresa, né? Nós temos a nossa metodologia de desenvolvimento, mas claro que vocês vão conseguir aqui ter novas perspectivas de uma jornada real de desenvolvimento de softwares. Bem, vamos iniciar aqui a nossa jornada apresentando os participantes ou integrantes de um time que possuem a finalidade de desenvolver e disponibilizar um produto para o mercado. Então, iniciamos aqui com o Product Owner, ou dono do produto. Ele é aquele profissional ou um papel no time, né, que tem a responsabilidade de prover todas as diretrizes da finalidade do projeto e os recursos necessários para o time. Depois nós temos o Scrum Master, que é aquele profissional que tem a finalidade de gerenciar o projeto, a sua evolução e principalmente resolver ou remover os impedimentos para que os demais integrantes do time, né, venham a desenvolver e a conduzir as suas atividades de forma consistente. Depois nós temos o usuário de teste,
que aquele profissional está muito relacionado à qualidade das entregas realizadas pelos demais integrantes do time. Então, a aplicação ela vai estar em constante evolução e, claro, sempre com acompanhamento do nosso profissional de teste. E claro, né, pessoal, não poderia faltar o programador, que é o profissional que tem a finalidade de criar, de desenvolver aí as funcionalidades, né, e as ferramentas que foram solicitadas por todo o gerenciamento do nosso projeto. Então, através de um programador que hoje ele é considerado como back-end, front-end ou full stack, que é muito comum na comunidade, é que as nossas aplicações serão evoluídas, né, conforme as perspectivas do projeto. Também nós precisamos destacar que hoje o mercado, pessoal, devido a essa grande aceleração do meio tecnológico e da necessidade de sempre manter a qualidade no desenvolvimento e na evolução dos nossos produtos, hoje falamos muito em agilidade ou metodologia ágil, que em outras palavras, né, pessoal, é a habilidade de entregar valor aos clientes em um ambiente dinâmico, com incerteza, volatilidade, mudanças e adaptação constante. Então, através dessa concepção da metodologia ágil, é que a gente consegue manter e garantir a qualidade do desenvolvimento dos nossos produtos. E aí tem aqui uma citação de Thomas Ribas, que está relacionado à agilidade, né, pessoal? A agilidade ela não está fortemente relacionado com rapidez, mas sim com uma abordagem por meio do qual se compreende como as pessoas trabalham, se relacionam e se comunicam entre si para gerar valor ao cliente. Então é importante a gente ter essa perspectiva que a agilidade não é agora entregar constantemente com rapidez, mas sim com qualidade. E aí, falando de agilidade, a gente tem que encontrar alguns pilares, né, que compõem essa concepção do manifesto ágil. E um deles, né, um dos principais é indivíduo e interações. Então, torne pessoas sensacionais, capacitem-os, deem autonomia, preparem para as funcionalidades, né, e para os desafios do projeto. Tá? Também precisamos nos preocupar com entrega valor com frequência. Tá, pessoal? Hoje em dia as aplicações elas são baseadas em entregas pequenas, mas com qualidade, para que possam constantemente estar complementando e agregando valor ao todo de uma aplicação. Também a gente precisa perceber que com o Manifesto Ágil, a finalidade é aprender e aplicar de forma rápida. Tá? À medida que a gente vai errando, mas vai conseguindo se adaptando e aprendendo, essa é uma das formas que a gente tem de mitigar algumas catástrofes da nossa aplicação. Então, às vezes, o problema é saber de fato qual é o problema devido à inexperiência e falta de informação num contexto de desenvolvimento de um projeto. Então, que erramos, obviamente, mas que a gente tenha a capacidade de aprender rapidamente e corrigir aí os incidentes, né, e os problemas das aplicações. E também devemos compreender, pessoal, que mais do que nunca precisamos ter uma aproximação com o cliente, porque ele é que é o responsável de nos passar todas as diretrizes e expectativas que são apresentadas em um projeto. Então, envolver-se com o cliente é tão importante quanto conhecer das tecnologias necessárias para o desenvolvimento de um software. Então, falando de frameworks, né, pessoal, baseado na metodologia ágil, a gente consegue aqui destacar e mencionar alguns que são utilizados, mas nós gostaríamos de dar ênfase nos 3 que são mais comuns aí na comunidade, como o Scrum, o Stream Programming e o FDD, ou Feature Drive Development, no qual nós utilizamos para o desenvolvimento dos nossos projetos como fábrica de software. Então, conhecendo um pouquinho aqui do FDD, que é uma metodologia para o desenvolvimento de software orientado por uma modelagem, né, por um contexto de domínio, que se baseia no estudo de problemas e no entendimento
dos processos para propor soluções, né? Seu principal objetivo é entregar ao cliente um software funcional em tempo hábil. Então, essa é a proposta que nós, como fábrica de software, adotamos aqui essa metodologia para os fins de entrega dos nossos projetos. Conhecendo um pouquinho mais as premissas do FDD, né, ele se preocupa em entregar a aplicabilidade. Em outras palavras, é uma função com valor para o cliente que pode ser desenvolvida em 2 ou menos semanas. Isso não quer dizer que a gente desenvolve um projeto todo em 2 semanas, né, pessoal? Mas a gente consegue distribuir, né, e orquestrar cada etapa de desenvolvimento de uma aplicação, considerando as suas prioridades neste intervalo de 2 ou menos semanas, tá? Então, essa é a proposta do uso do FDD em nossos projetos. E aí, claro, a gente traz aqui uma cadeia de processos que a gente aplica aqui internamente para que a gente possa conduzir de forma mais consistente possível a entrega dos nossos projetos. Então, iniciamos de acordo com os processos no desenvolvimento do modelo geral. Então, a gente faz aqui uma perspectiva daquilo que é esperado de forma macro pelos nossos clientes, tá? De uma forma de domínio ou modelagem baseada na orientação a objeto. Depois dessa modelagem estruturada, a gente vai listando as funcionalidades e mantendo aqui uma cadeia de prioridade para que a gente possa oferecer aos nossos clientes uma perspectiva de entrega por prazos, né, ou tempos determinados, que isso está muito associado ao planejamento dessas funcionalidades. Então, o prazo, escopo, complexidade, envolvidos, requisitos, todos serão mencionados na etapa de planejamento. Depois de previamente realizado o planejamento dessas funcionalidades, nós iremos atuar em cada uma delas para propor a modelagem de cada uma destas funcionalidades em questão. Então, a gente vai granularizando aqui as etapas, né, e como a gente vai desenvolvendo com critério de prioridade as funcionalidades de uma aplicação. E claro, né, todo esse processo tem a finalidade de prover insumos para a construção das funcionalidades previamente listadas aí no contexto da aplicação. Depois de realizado todas as etapas, né, e conhecermos as etapas de um processo baseado em FDD, a gente vai destacar aqui como é que a gente atua em cada uma dessas etapas ou nesses processos em questão. Então, baseado na modelagem, utilizando o ML, a gente tem aqui uma perspectiva de modelagem global baseada em módulos, né, que vão compor toda a estrutura da nossa aplicação. Então, temos aqui uma diagramação ML de uma forma abreviada de toda a estrutura de modelo da nossa aplicação. Também utilizamos de ferramentas de DARE, ou diagrama de entidade de relacionamento, baseada ao banco de dados relacional, no qual a gente consegue ilustrar todo o modelo de banco de dados das tabelas envolvidas para a aplicação. Então, a gente usa dessas duas ferramentas ou dessas duas perspectivas para podermos apresentar para todo o time e envolvidos do projeto. Depois da etapa da modelagem, a gente vai listando aqui as funcionalidades e também destacando as suas prioridades, requisitos e jornadas de desenvolvimento. Em seguida, nós temos o planejamento, né, pessoal? Baseado no Kanban, nós conseguimos aqui criar uma estrutura ou um quadro no qual a gente pode acompanhar toda a evolução e o gerenciamento das tarefas para que seja realizada e atender às funcionalidades listadas previamente. Então, aqui a gente tem também um painel para o acompanhamento dessas atividades. E em seguida a gente tem a etapa da construção, tá, pessoal? A etapa da construção, ela é bem minuciosa. A gente traz aqui com aspectos iniciais, conceitos de prototipagem usando ferramentas específicas, no qual, a partir dessa prototipagem, que é uma perspectiva da visualização e do resultado final
das nossas funcionalidades, é que a gente vai trabalhando com as próximas etapas para de fato termos todos os insumos, né, e construirmos as funcionalidades conforme esperado. E aí, por fim, a gente vai trazer aqui também uma jornada de arquitetura, né, todos os mecanismos e ferramentas necessárias para a composição e a construção da nossa aplicação. Inicialmente, né, nós consideramos que temos uma arquitetura monolítico modularizado. O que isso quer dizer, pessoal? Que nós temos uma aplicação monolítica, mas toda a sua estruturação ela é baseada em módulos para que facilmente ela seja distribuída em uma arquitetura de microserviços. Então, inicialmente a gente não viu de acordo com o escopo da aplicação, já partimos para uma aplicação baseada em microserviço. Então, temos um monolito modularizado e à medida que a aplicação for apresentando novos requisitos não funcionais, a gente tem a facilidade de distribuir em microserviços. Claro, né? A nossa aplicação, pessoal, ela é baseada em módulos, como foi mencionado. E nós temos aqui 4 módulos principais, que é a parte de cadastro, agendamento, pedidos e delivery. Então, esse é o core da nossa aplicação, são os módulos principais da nossa aplicação baseada, né, em um monolito modular. Mas é claro que nós não podemos deixar de destacar que a aplicação também ela é composta por um módulo de acesso, parametrização, faturamento e estatística, né, que compõem toda a estrutura da nossa aplicação. Então, tendo uma perspectiva modularizada, mesmo uma aplicação monolítica, a gente vai ter facilidade de segregação em um momento futuro. DevOps, né, pessoal? Para a gente poder esclarecer um pouquinho, trazer aqui perspectivas sobre esse tema, né, que ele é tão relevante no mercado. Então, DevOps é a junção das palavras de desenvolvimento e operação. É um modelo que combina filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade de uma empresa de distribuir seus serviços de alta velocidade. Então, através do DevOps, pessoal, a gente faz um mapeamento de metodologias de desenvolvimento, ferramentas apropriadas, né, e uma rotina de constante entrega com qualidade e evolução para as nossas aplicações. Então, diante disso, a gente faz um mapeamento para conhecer aqui essas ferramentas que terão a capacidade de realizar uma integração entre as áreas e alcançar uma maior qualidade nas entregas, reduzir falhas na comunicação dos times, atualizações pequenas, porém frequentes, e padronização entre os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção para a disponibilização dos nossos produtos para utilização das mais variadas utilidades, né, ou finalidades. Então, o que a gente tem que avaliar aqui é a proposta principal, né, qual é a essência de uma cultura DevOps. E, claro, falando de DevOps, a gente inicialmente conhece ou precisa mencionar quais serão essas ferramentas, né, para que a gente possa ali ter um ambiente de desenvolvimento e produção aí das nossas aplicações. Então, baseado na concepção das ferramentas, pessoal, nós escolhemos aqui a ferramenta ClickUp com a finalidade de gerenciar as nossas funcionalidades, tarefas, documentações e acompanhamento das entregas do time. Então, a gente centralizou todo esse papel aqui de gestão nesta ferramenta ClickUp, que ela tem uma versão gratuita com com os respectivos recursos. E claro, se você quiser conhecer mais novas funcionalidades, eles provêm aí de preços, né, ou de planos acessíveis aí para qualquer finalidade do seu projeto. Falando em desenvolvimento, a gente traz aqui algumas ferramentas em destaque para que vocês possam pesquisar um pouquinho mais e ter uma maior produtividade em seus projetos. Então, a gente tem a ferramenta Pencil, que é uma ferramenta que tem a capacidade de realizar telas de prototipagem, né, como foi ilustrada anteriormente, para que vocês possam ali projetando a perspectiva, rascunhando a perspectiva das telas e de uma jornada da sua aplicação. A gente precisa também ter uma IDE, que é um ambiente integrado de desenvolvimento,
robusto e poderoso, né? E a gente considera o IntelliJ uma das IDEs mais conveniente para o perfil do nosso projeto, considerando que a gente tem um time enxuto e que precisa ter em uma única ferramenta várias funcionalidades. Também trazemos aqui frameworks ou plataformas de desenvolvimento acelerado, né? Ou de desenvolvimento produtivo em um ecossistema de qualquer tecnologia. Como a gente está falando da linguagem Java, a gente está mencionando o Spring Boot, que é um ecossistema aqui de conjunto de componentes para alta produtividade no desenvolvimento da linguagem Java. Nós escolhemos o banco de dados Postgres, pessoal, porque ele é um banco grátis com grande robustez, segurança e organização em seu ecossistema, em sua estrutura de tabelas, que a gente vai mostrar aqui como a nossa aplicação ela é modularizada. O Postgres tem essa capacidade também de modularizar o nosso modelo, né, as nossas tabelas em um banco de dados. E aí, claro, a gente vai precisar de ferramentas aqui auxiliares para nos auxiliar, né, para que a gente tenha um melhor engajamento na evolução da nossa aplicação, que é o Debeaver, que é uma ferramenta de gerenciamento de iteração com qualquer banco de dados, no nosso caso o Postgres, mas o Debeaver é uma ferramenta poderosa e você pode utilizar para qualquer banco do seu projeto. E claro, como a gente está falando aqui de aplicações com mecanismos HTTPs ou recursos HTTP, a gente tem que usar uma ferramenta de client HTTP, que é o Postman, né, que é uma ferramenta ali muito utilizada e é muito robusta aí em projeto de qualquer segmentação, né, e complexidade de negócio. E a nossa aplicação, pessoal, ela tem a perspectiva de atuação em qualquer plataforma, desde aplicações desktop, web, com perspectivas responsiva. Nós também temos a possibilidade de prover aplicativos para essa nossa aplicação. Então, a gente tem que se preocupar quais são as tecnologias, e nós vamos citar essas tecnologias lá na frente, que vai atender às perspectivas de interação dos usuários em nossa aplicação. E como a gente está falando de multiplataformas, a forma dela se comunicar é de uma única convenção, ou de um único padrão, né? Ou de uma única estruturação. E a gente está falando de JSON com arquitetura REST. Então, através de uma arquitetura REST, nós vamos ter um mecanismo de comunicação entre os níveis ou tipos das aplicações distribuídas. E claro, né, essa arquitetura que provê recursos, a gente precisa ter uma documentação desses recursos. Então, aqui a gente também menciona o Swagger para podermos ter uma melhor documentação dos nossos recursos HTTP. E como a gente está falando de plataforma de chatbot, nós escolhemos nesse primeiro momento, devido à sua robustez, né, de recursos, a plataforma Blip, né, ou TakeBlip, que é muito utilizada no mercado e tem grande poder de utilização aí dos recursos apresentados com a finalidade de prover uma jornada de chatbot em seu negócio. No que se refere à infraestrutura, pessoal, nós temos aqui algumas tecnologias que nos auxiliam a disponibilizar a nossa aplicação para os usuários em um ambiente de produção. Então, temos aqui o GitHub, que faz toda a parte de gerenciamento dos nossos arquivos com seus respectivos históricos. Temos aqui o JFrog, que é uma plataforma que disponibiliza as nossas dependências, assim como o Maven Repository, para que as nossas aplicações sejam disponíveis em plataformas de cloud. Então, através do JFrog, eu consigo subir as minhas dependências que estão na minha máquina local, no caso Maven, e aí qualquer provedor ou qualquer estrutura cloud, no caso do Heroku, que a gente vai conhecer a seguir, tem a capacidade de obter essas nossas bibliotecas e disponibilizar a nossa aplicação para a produção. Então, nós conseguimos aqui, através de uma estrutura enxuta, né, simples, manter a nossa camada, né, ou a nossa etapa de DevOps e distribuição da aplicação.
Falando em desenvolvimento web, hoje é comum a gente acompanhar, né, pessoal, discussões relacionadas a qual melhor plataforma ou tecnologia JavaScript utilizar, aprender e dominar para que você tenha uma melhor aderência no mercado, né? Então a gente conhece muito aqui a tecnologia Angular, Vue.js e React. O que a gente gostaria de esclarecer aqui para todos vocês é que, independente da plataforma ou tecnologia JavaScript utilizada em seus projetos ou projetos empresariais, o que a gente tem que entender é que todas elas seguirão requisitos, e esses requisitos eles são imprescindíveis que a gente tenha um domínio. Então a gente precisa entender que todas essas três tecnologias elas são compostas de componentes ricos, padrão MVC, two-way data binding, rotas, diretivas, pipes, interceptors e observables. Claro que existem outros recursos e mecanismos para cada uma dessas tecnologias, mas grande parte das aplicações elas são estruturadas com essas premissas, né? Ou esses pilares de conceitos tecnológicos em qualquer plataforma de desenvolvimento para a web. Hoje é muito comum, quase que um requisito, que as nossas aplicações elas sejam projetadas para que elas estejam disponíveis em uma plataforma em nuvem, né, que é um serviço de distribuição de recursos pela internet, com uma definição de configurações e preços mediante a necessidade e a usabilidade da tua aplicação pelos seus clientes. Então, através da concepção de cloud, pessoal, a gente vai conhecer inúmeras plataformas com seus serviços, preços e ferramentas aderentes às necessidades da tua aplicação. Então, nós aqui internamente no projeto, para essa finalidade da aplicação, nós escolhemos o Heroku, uma plataforma cloud que nos disponibiliza ferramentas para prover a publicação da nossa aplicação de forma online, né? Ou pública e visível aos nossos usuários. Nós escolhemos o Heroku, pessoal, porque ele tem a capacidade de nos auxiliar quanto ao deploy da nossa aplicação, a correção dos problemas de implantação baseada em integrações com GitHub ou outros repositórios. Praticidade e rapidez, a gente consegue ter uma grande praticidade de iteração e publicação da nossa aplicação através do Heroku, e o desenvolvimento escalável, né, que é um dos requisitos hoje imprescindível para qualquer aplicação. À medida que a nossa aplicação for tendo acessos ou requisições, a gente consegue melhorar sua performance através de escalabilidades. Chegou o momento de apresentarmos um pouquinho da nossa jornada para desenvolvimento da plataforma Compras. Nesses quase 28 dias, nós tivemos uma jornada bem intensa, né, com responsabilidades, definições de arquitetura, definições de ferramentas para gestão de projeto e como nós iríamos prover a nossa aplicação para os usuários dessa aplicação. E nessa jornada eu tive a oportunidade de vivenciar como personagem, né, como participante de uma jornada coerente ou aderente aos meios corporativos atuais. Então, houve aquele momento que eu me considerei um PO, depois eu tive a necessidade de atuar como Scrum Master, precisei testar bastante as funcionalidades que eram desenvolvidas. Então, vou mostrar aqui para vocês agora o resultado da nossa plataforma. Então, temos aqui a interface, né, de login da nossa plataforma Compras, desenvolvida nas tecnologias Vue.js no front-end e algumas bibliotecas que a gente vai mostrar a seguir. Também temos uma ilustração aqui do nosso dashboard, ou a tela principal da nossa aplicação após o login realizado no sistema de segurança com Spring Security. Então vamos conhecer um pouquinho aqui toda a jornada, desde a definição dos requisitos, das funcionalidades,
documentação dos projetos e como nós organizávamos as tarefas que eram mencionadas, né, ou foram citadas para a nossa aplicação. Bem, como foi mencionado como uma das ferramentas de gestão, nós escolhemos a ClickUp por ser uma ferramenta muito robusta para a gestão de projeto, não só com a finalidade de gerenciamento das suas tarefas, mas vocês conseguem ter espaços organizacionais nas quais vocês podem ter perspectivas da evolução do teu projeto, da documentação e das especificações relacionadas a qualquer finalidade do teu projeto em questão. Então, vamos trazer aqui, ó, um esboço das documentações que a gente elaborou nesse primeiro momento, para que vocês possam conhecer o poder desta ferramenta. Então, nós temos aqui, ó, os requisitos de negócio da aplicação, de uma forma bem resumida aqui, né? Qual é a proposta da aplicação, quais são os seus requisitos funcionais, vejam só, todos eles já previamente mapeados conforme o padrão FDD, né, Feature Drive Design, os requisitos não funcional de uma forma ilustrativa, definições de arquitetura, tá? Listagem dos módulos que serão pertinentes ou imprescindíveis para essa primeira etapa aí do nosso projeto. Então, a ferramenta ClickUp, ela nos auxilia na documentação dos nossos projetos e outras finalidades aí da aplicação. Depois da documentação, né, com um breve mapeamento desses requisitos ou dessas funcionalidades, nós mostramos aqui um painel ou espaços de funcionalidades do nosso projeto. Então, nós temos aqui o Compras, onde nós ilustramos as nossas funcionalidades e as sprints, né, ou as etapas de desenvolvimento da nossa aplicação. Então, considerando aqui as nossas funcionalidades, vejam só como temos aqui todas as funcionalidades previamente mapeadas e cada uma delas possui um esboço, cada uma delas possui uma descrição bem definida da sua finalidade e expectativa dos usuários. Então, nós definimos aqui de uma forma ilustrativa, em uma funcionalidade denominada de cadastro de marcas, vamos dizer assim, todo o aspecto, né, ou todas as características dessa funcionalidade, desde definição do menu, as telas que compõem essa funcionalidade, desde tela de consulta, as telas de cadastro, quais são as características, né, ou recursos disponíveis para cada funcionalidade. E claro, nós temos aqui o mapeamento do domínio, né, desde definição de legenda, nome de campo, nome de atributo, tipo do atributo das informações que serão representadas para esse contexto de cadastro de marcas, né? Depois que a gente realiza a definição das features, nós vamos começar a cadeia, né, de dependências de atividades. E essas dependências, seguindo o padrão FDD, a gente vai começar a esmiuçar esse planejamento, né, ou essas definições de cada uma das nossas funcionalidades. Então, observem que a gente consegue linkar todos os requisitos e todo o histórico de cada funcionalidade da aplicação. Então, vamos começar pela história desta nossa funcionalidade de marcas. Então, ao clicar, eu tenho uma funcionalidade que está caracterizada em progresso. Vejam só, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre etapas de desenvolvimento de uma aplicação, considerando o padrão Kanban, né, que a gente consegue gerenciar essa perspectiva que a gente vai ilustrar para vocês. E no aspecto da história, nós trazemos um pouquinho mais de especificidade da expectativa do usuário em obter essa respectiva funcionalidade. Então, como usuário, eu preciso incluir, alterar, listar e consultar por nome as marcas necessárias para podermos identificar os produtos do sistema. Então, a gente trouxe um pouquinho mais de detalhamento na etapa de história do usuário aí para o desenvolvimento da funcionalidade. E aqui nós continuamos a manter esses requisitos, né, essas premissas, e depois de uma história previamente definida, tá, pessoal, a gente começa a distribuir algumas outras etapas, né? E essas etapas é o refinamento. O que é o refinamento de uma história, né? Considerando uma das ferramentas da metodologia ágil. É de fato a gente detalhar a expectativa do usuário versus mecanismos tecnológicos que a gente vai envolver a partir de agora. Então, eu venho aqui na nossa etapa de refinamento e vejam só
como a gente consegue trazer um pouquinho mais de detalhamento em relação a uma única funcionalidade. Então, essa nossa funcionalidade tem dados de solicitante, qual o setor que vai ser beneficiado, qual a descrição da funcionalidade, quais são os critérios de aceite para podermos considerar essa funcionalidade entregue pelos nossos desenvolvedores. E também aqui já trazemos um aspecto de prototipagem, né, de expectativa visual e comportamental dessa nossa funcionalidade. Então, nós temos aqui um protótipo da tela de consulta e nós temos aqui os requisitos para a jornada de comportamento dessa nossa aplicação relacionada à tela de consulta e da mesma maneira nós temos para a tela de cadastro, tá? Então, nós conseguimos aqui manter um refinamento de expectativa de entrega desta funcionalidade, tá bom? Depois que a gente analisa todos os requisitos visuais e comportamentais bem detalhados, nós vamos começar a delegar as tarefas e os participantes de cada uma dessas funcionalidades. E a vantagem, né, um ponto importante aqui da ferramenta ClickUp é que a gente consegue ter uma sinalização de espera, bloqueio e dependência destas funcionalidades. Aqui, como vocês podem observar, né, a nossa etapa de refinamento ela está aguardando a conclusão da nossa etapa de história dessa funcionalidade. Então, o ClickUp ele consegue aqui nos manter esses sinalizadores, que é bem interessante para quem vem gerenciando determinado projeto. Da mesma forma como está aguardando, o nosso refinamento está bloqueando a disposição dessas funcionalidades para o resto do time. Então, nós temos a etapa de back, de front-end e dos formulários necessários para a camada de desktop. Então, a partir do momento que a gente muda o status desta tarefa, automaticamente a gente vai atualizando as nossas dependências. Então, falando de back-end, nós vamos trazer aqui como a gente consegue caracterizar e apontar os requisitos para implementar a nossa camada de back-end de agora em diante. Lembrando, pessoal, que nós vamos simular a atualização dessas tarefas para que venha a atualizar as suas dependências, tá? Então, na camada de back-end, vejam só, foi delegado a partir de agora que o desenvolvedor ele faça a implementação desses requisitos e, obviamente, esses requisitos precisam atender algumas especificações. Uma delas é analisar o modelo, elaborar testes unitários, implementar regras de negócio, anexar coberturas de teste, anexar métricas do Sonar, que essas duas ainda não foram adotadas para essa primeira apresentação, anexar os scripts a SQL, né? Qual foi a necessidade de manipulação de dados, de estrutura das nossas bases de dados, disponibilizar os endpoints via Swagger, anexar o Postman Collection. Então, vocês puderam perceber, pessoal, que a gente, quando cria uma tarefa, uma funcionalidade, dependendo da sua esfera de camadas, nós temos uma lista de requisitos que precisam ser atendidas para essa tarefa ser concluída. Então, vamos constatar aqui se nós temos esse tipo de evidência. Então, nós temos aqui de forma anexada, né, todos esses requisitos que foram solicitados. Então, a gente tem o nosso UML aqui simulando, né, qual é a entidade que a gente está relacionando essa funcionalidade aqui, uma simulação da marca e que o produto tem uma dependência a essa marca. Depois, elaborar os testes unitários conforme a classe. Então, a gente vai mostrar para vocês esse teste no projeto. Implementar as regras de negócio também, a gente tem a identificação de qual classe contém a nossa regra de negócio. Essa parte de cobertura ainda não foi concluída, né? Por isso que está sinalizando aqui a não conclusão. Anexar os scripts SQL, então a gente tem aqui ó, o SQL, que vai ser realizado o download para fins históricos. Então vamos mostrar aqui o arquivo SQL, que é o Create Table relacionado a essa tabela, vejam só. Então, a gente consegue manter aqui todo o histórico e o que foi executado ou construído de conteúdo ou de artefato para essa entrega. Em seguida, nós temos os endpoints via Swagger, vejam só. Temos aqui um print que representa a evidência da existência desses endpoints, tá? E, por fim, a gente tem o Postman Collection,
que temos aqui em anexo, e quando a gente for simular a consulta desse recurso via API, nós já temos aqui a nossa collection do Postman que a gente vai anexar e fazer uma simulação para vocês a seguir. Então é importante, pessoal, que seja mapeado os requisitos para a entrega de cada uma das duas funcionalidades. Isso também se reflete nas outras camadas de entrega. Então vamos acompanhar qual foi a perspectiva da nossa dependência do front, né? Então voltamos aqui para a navegação, ou poderíamos ir direto na tarefa. Vamos abrir aqui, ó. Vejam só, tudo isso é devidamente linkado para que a gente consiga manter o respectivo histórico. E eu vou aqui na parte de front, tá? Vejam só que a parte de front só existe o nosso detalhamento, ainda não foi feito nenhuma atuação, porque a nossa camada de front-end, a nossa aplicação web, ainda não teve nenhuma disponibilidade de desenvolvimento. Então já está aqui uma tarefa que precisa ser solicitada o início de desenvolvimento pelos nossos programadores. Mas se nós voltarmos aqui, ó, nós também temos a camada de formulário, né, que é a nossa camada desktop. Então, se eu abrir aqui, vou ilustrar para vocês a nossa jornada de desktop, que é a parte visual da aplicação. Então, vamos criar a opção do menu, criamos aqui a opção do menu do sistema, criamos a tela de consulta conforme este anexo, em seguida criamos a tela de cadastro, permitimos filtrar por nome, permitimos alterar uma marca, criamos uma camada de serviços HTTP nas respectivas classes do projeto, né, que a gente vai constatar, e sempre evidenciando todos os tipos dos requisitos conforme imagens que eu vou ampliar para vocês agora. Então é importante a gente manter esse histórico, né, como foi mencionado. Então a gente tem aqui, ó, cadastro de alteração, nós temos aqui a inclusão, né, de uma nova marca, nós temos uma consulta por nome, vejam só, tudo bem ilustrado. Nós temos uma consulta dos todos os registros desse registro, né, dessa tabela, e aqui a gente consegue manter todas as evidências que são insumos para o usuário de testes aí da nossa aplicação, tá? Falando em teste em outros respectivos de gerenciamento da nossa atividade, nós podemos abrir agora a perspectiva da nossa sprint. A sprint, pessoal, é um planejamento temporário, né, baseado em alguns requisitos ou funcionalidades que deverão ser entregues em um determinado momento. Então, nós temos aqui, ó, todas as nossas histórias, refinamentos, desenvolvimentos, né, e algumas etapas de testes. Vejam só, tarefas relacionadas a testes das nossas aplicações. Isso quer dizer que todas essas tarefas elas têm uma relação entre si, umas dependendo e outras bloqueando entre si, e o ClickUp eles nos sinaliza essas dependências, mas também vocês podem ter uma perspectiva via board ou um quadro que nós consideramos como um Kanban, certo? E esse quadro eles nos ilustra a evolução de todas as nossas tarefas. Então aqui nós temos um backlog, que é aquilo que precisa ser desenvolvido ao longo do tempo, ok? Depois nós temos o to-do, que são as tarefas que foram selecionadas para iniciar o desenvolvimento nesta sprint. Em seguida nós temos o work in progress, quer dizer aquilo que está sendo executado neste momento, tá? Que dependendo do teu time, obviamente vocês terão mais quadros para cada respectivo desenvolvedor ou participante do teu projeto. Se houver alguma tarefa que está com algum bloqueio, a gente move essa tarefa para essa camada, né, para esse quadro de blocos ou bloqueios, que no caso os gestores eles irão tentar, principalmente o Scrum Master, tentar resolver esse impedimento de forma imediata. E na conclusão dessa tarefa, a gente move ela para a Done, atendendo todas as expectativas e os requisitos citados. Nessa nossa outra ilustração, a gente pode apresentar a perspectiva de ter 3 profissionais atuando simultaneamente. Um profissional responsável para a camada de formulário ou desktop, nós temos o outro para a camada de back
e nós temos o teste aguardando. Neste caso, você pode decidir se o teste já vai fazendo algum tipo de atuação ou se ele vai continuar aguardando o desenvolvimento das entregas para o início dos testes. Então, nesse momento, você pode simular aqui, né, que a gente está concluindo respectivas etapas. Então, eu vou colocar aqui em Done, para que essa tarefa seja concluída. Você pode definir outras informações adicionais relevantes para o teu projeto e assim ela já vai movendo aqui em relação ao nosso quadro, né? Então, da mesma forma, a gente vai concluir a nossa etapa de marcas conforme as nossas fases de desenvolvimento. Então, eu venho aqui, coloquei em Done e agora a gente pode iniciar a parte de teste. Então, a gente vem aqui, vamos mover novamente a parte de teste. Vamos abrir aqui para ver o detalhamento desses testes, vejam só. Vocês podem colocar aqui todas as características necessárias, né? Conforme ilustrado, ó, nossa camada, nossa fase de testes já fez todas as etapas conforme expectativa da nossa funcionalidade e gerou todas as evidências para comprovar a usabilidade dessa funcionalidade e liberar para as features, né? Ou as releases de produção. Então, vamos acompanhar um pouquinho aqui, ó, essas imagens ilustrativas. Então, aqui, quando a gente tem uma inclusão duplicada, então já existe um registro com o nome fulano de tal, né? Então, a gente conseguiu validar a respectiva regra, uma das regras. Outra regra é que o campo deve ser obrigatório. Aqui ele está simulando uma consulta por nome ou nome parcial, vejam só. Em seguida, a gente está alterando o nome de um registro já existente na aplicação, então registro alterado com sucesso. Aqui a gente está realizando a inclusão de um novo registro e assim a gente consegue manter e garantir todas as evidências e a qualidade da feature desenvolvida. E por fim, pessoal, a gente faz essa jornada ao longo das nossas sprints para que a gente tenha um melhor gerenciamento aí do nosso projeto. O que vale ressaltar a partir de agora é que todas as nossas funcionalidades elas conseguirão manter o histórico de suas respectivas evoluções. Então, quando nós tivermos novas histórias, quando necessário, vejam só, a gente só precisa criar novas histórias com seus respectivos relacionamentos e a gente consegue em uma única ferramenta manter a gestão de respectivas funcionalidades de uma aplicação como um todo. Vamos agora conhecer toda a parte de desenvolvimento da nossa aplicação no que se refere ao back-end, né? Como foi mencionado para vocês, pessoal, a gente fez um trabalho de conhecer uma IDE que ela pudesse nos trazer recursos de alta produtividade para que a gente pudesse desenvolver uma aplicação complexa, com muitas features, mas com um time bem enxuto. Então, a gente precisa ter em mãos aqui uma ferramenta que garanta essa produtividade ao longo do desenvolvimento. Então, como foi mencionado para vocês, a nossa aplicação ela é desenvolvida em módulos. Vejam só, não é uma única aplicação Spring Boot, vamos dizer assim, mas sim uma composição de projetos Maven com as suas respectivas finalidades e assim a gente consegue garantir o reaproveitamento de alguns recursos dos nossos projetos ou para outros projetos em um futuro, e a gente tem aqui vários repositórios. Então, imagina se a gente tivesse que gerenciar isso em várias ferramentas nesse primeiro momento. Então, com a IDE IntelliJ, né, integrada com o GitHub e Maven, a gente consegue ter uma perspectiva de gerenciamento aqui numa única ferramenta. Então, nós temos aqui o nosso pacote ou nosso projeto de utilidades, que são projetos Maven, que nós definimos aqui como módulos Maven de utilidades. Então, nós temos aqui ó, o nosso pacote de utilidades, que está na versão 3.2, que a gente tem utilidades comuns, como classes utilitárias, classes HTTPs, algumas classes de formatação dentro desse projeto útil. Nós também temos o nosso pacote desktop útil, que são componentes reutilizáveis para cada projeto aqui das nossas aplicações. No caso, a gente tem a nossa aplicação versão desktop, e desfruta de componentes como caixa de texto, grades, né, ou combo box, todos eles através dessa nossa biblioteca desktop úteis como módulos aqui em um projeto Maven. Depois nós resolvemos também segregar
toda a camada de modelo da nossa aplicação, considerando que a gente tem uma aplicação desktop que vai desfrutar dessas mesmas classes. Então, não fazia sentido a gente estar aí copiando e colando classes comuns para dois projetos, a nossa API e a nossa camada desktop. E se você estiver usando um REST template ou um Fang Client como client HTTP entre projetos Java, essa alternativa de segregar a tua camada de modelo pode ser uma das melhores soluções. Então vejam só como nós temos aqui, ó, de forma modularizada, no caso organizada por pacote, classes de modelo aqui da aplicação, né? Os famosos DTOs aqui que a gente definiu como a nomenclatura data, né? Que são transferência de dados aqui pertinentes ao nosso banco de dados. Então, dessa forma, a nossa aplicação API, ela vai utilizar dessa camada de modelo e, consequentemente, a nossa camada de desktop também vai desfrutar desse modelo. Então, vamos fazer uma ilustração aqui, ó. No nosso projeto, na camada de formulário da aplicação desktop, eu preciso, no meu módulo de produto, cadastrar uma marca. Então, vamos abrir aqui. A gente não vai explorar a parte de telas de formulário, tá, pessoal? Aqui é só para vocês verem a reutilização de módulos dentro do Maven. Então, nós temos aqui, ó, a nossa classe de marca. Vejam só como ela está no nosso pacote de modelo marca, mas não é existente do projeto desktop. E sim, é uma dependência do nosso projeto model através do nosso pom.xml aqui, ó, em suas respectivas dependência. Então, essa é uma forma de tentar reutilizar o máximo possível de implementações em nossos projetos. Então, diante disso, nós temos a nossa camada de API, que também desfruta da camada de modelo, e a nossa API ela vai prover via arquitetura REST, né, web services ou recursos para as nossas aplicações. Nós temos aqui, por exemplo, continuando no contexto da marca, nós temos um recurso, nós temos a nossa marca Resource, mas nós implementamos aqui uma reutilização baseada em generics para que a gente tenha métodos comuns aí de mecanismo de recursos HTTPs na aplicação, que a gente vai trazer só um overview, né? Que a gente tenta aqui, além da camada de repository, que é uma camada baseada em genéricos para JPA ou MongoDB, né? A gente também decidiu criar uma concepção de resource ou CRUD resource na aplicação para trazer operações de SQL ou CRUD para a camada de HTTP, mas isso é independente ou particularidade do teu projeto. Então, como a gente tem aqui as duas camadas de aplicação, tanto a API como o desktop, aonde está a camada de persistência, né? As entidades. Então, inicialmente, nós decidimos que as nossas entidades iriam ficar no nosso back-end, nesse pacote de model. Vejam só, eu venho aqui nos nossos produtos, então eu tenho aqui a minha entidade. E a nossa entidade, nós optamos nesse primeiro momento por não usar anotações. A gente usou um recurso do Hibernate que são os XML. Isso foi uma opção de acordo com a nossa arquitetura, mas nada impediria de vocês usar as notações tradicionais do JPA. E onde está esse mapeamento? Dentro do resource da nossa aplicação, a gente definiu nessa pasta Hibernate quais são aqui os mapeamentos. Então, se eu vim aqui em produtos, eu consigo ter todo o meu mapeamento via XML aqui das nossas entidades em questão. O Spring ele tem grande facilidade de configurações dinâmicas aí de mapeamento, configurações de segurança, entre outros aspectos aí no que se refere à tua aplicação. Tá? E aí, para falarmos um pouquinho também da distribuição desses nossos conteúdos para uma camada pública, vamos dizer assim, a gente utiliza uma orquestração do Maven em todos os nossos módulos. Vejam só, para que esses módulos estejam na nuvem, disponível para qualquer container, né? Para qualquer serviço cloud da nossa aplicação. Então, quando a gente pega um modelo, por exemplo, aqui, e realiza uma jornada de compilação no Maven, através do clean, o compile, install e o deploy, a gente gera uma versão para um repositório público, que é o JFrog, que é a nossa plataforma de dependências online aqui da nossa aplicação. Então, a partir do momento que a gente gera uma nova versão, essa versão é publicada de forma
online, né, e fica disponível para qualquer serviço na nuvem. Então nós temos aqui, ó, as nossas dependências como se tivesse em um Maven local, né, que a gente costuma ter essa vivência na nossa máquina. Isso faz-se necessário porque o Heroku, pessoal, que é uma plataforma de serviço na nuvem, ela vai precisar gerar todo o build da nossa aplicação, tá? E esse build necessita das dependências. Como foi mencionado, nem todas as dependências existem na própria aplicação. Então, o Maven ele precisa, o Heroku ele precisa baixar de algum repositório público essas nossas dependências. Então, quando a gente realiza um build utilizando o Maven aqui, se a gente for mostrar para vocês o aspecto de deploy, toda vez que ele realiza esse deploy, a gente precisa baixar essas dependências. Então, vamos fazer aqui uma simulação de como isso acontece a cada nova versão da tua aplicação, tá? Então, eu vou vir aqui, vou dizer que, hipoteticamente, a nossa model, né? O nosso projeto model agora está na versão 3.3. Quais são as etapas que a gente simplesmente precisa realizar de agora em diante? Falando aqui de nossa arquitetura DevOps. Então, basicamente, eu preciso pegar esse projeto, realizar a sua compilação e o seu deploy. Neste momento, ou com essas operações Maven, vamos acompanhar aqui o log, a gente realiza a compilação da nossa versão e quando clicamos em deploy, esse artefato, esse jar, ele vai para o JFrog, né, que é o nosso repositório de bibliotecas para a nuvem, e a partir desse momento, essa biblioteca ou essa nossa versão fica disponível para quem precisar consumi-la, né, ou obtê-la em suas implementações. Então, a gente realizou o build, então vamos dar aqui um refresh no nosso JFrog. Veja só, vamos ver se ele já vai trazer aqui atualizado. Infelizmente, vamos tentar ver se ele tem essa opção de refresh aqui. Ó, vamos dar um refresh. E agora a gente tem a 3.3. Vejam só. Então agora qualquer aplicação na nuvem pode obter esses jars, essas nossas versões. E aí vamos simular isso agora na nossa API. Vamos imaginar que precisamos gerar uma nova versão da nossa API. Vejam só. Então quando a gente vem na API e muda a nossa dependência ou geramos um commit, vejam só aqui, ó, vamos mudar a dependência para 3.3 da nossa camada de model. E aí, como a gente configurou para guardar sinalizações de commits na branch de master, vamos ver aqui, nós estamos no nosso projeto API. Então, está aqui na nossa versão de master. Quando eu vim aqui e realizar o nosso commit, vou commitar todos esses arquivos porque houve alterações de demonstração. Não mudamos a descrição, mas não é um problema, é só uma ilustração do nosso commit. Vamos aguardar. Ele está realizando aqui a disponibilização dos arquivos para serem publicados. Então, a gente vai agora realizar o push da nossa aplicação. E neste exato momento, vamos acompanhar aqui, ó. Veja só como tudo é integrado em uma única ferramenta. E aí, nesse momento, a gente pode começarmos a acompanhar o log aqui da nossa aplicação. Então, se a gente vier no console, vejam só aqui agora o que está acontecendo. Neste momento, pessoal, está havendo uma sincronização do nosso projeto, vejam só, com o Heroku de forma online. Então, a gente está realizando aqui a nossa esteira de deploy da aplicação. Estamos baixando as dependências pelo JFrog, vejam só, que é a 3.3. E o Heroku ele está realizando o build aqui, tudo via online, através dos logs local. E ele acabou de gerar um novo deploy da nossa versão. Então, vamos confirmar a partir de agora, assim que concluirmos aqui a etapa de publicação e de integração do nosso projeto. Então, eu vou vir aqui. Agora, voltamos para o Heroku. Vamos dar um refresh. E acabamos de realizar aqui um novo deploy da nossa aplicação. Então, pessoal, é importante a gente conhecer as ferramentas e o poder dessas ferramentas no que se refere a contextos fora do aspecto de desenvolvimento. Então, o IntelliJ com domínios de Maven, GitHub e Heroku, a gente conseguiu aqui ter um trabalho de continuous integration, né? Inicialmente de forma manual, para ilustrar para vocês. Bem, pessoal, chegou o tão esperado momento
de ver a nossa aplicação sendo testada, né, ou utilizada através de todas as plataformas que a nossa aplicação tem a proposta de oferecer, seja aplicações desktop, seja aplicação web, seja o nosso chatbot e futuramente um aplicativo mobile, né? Então, como foi mencionado, tudo está gerenciado através do Swagger, né? Nós temos aqui a disponibilidade via Heroku da nossa API, disponível de forma segura, utilizando Spring Security, para que a gente realize o consumo desses recursos e através da API disponibilizada, a gente vai começar a ter a iteração sobre os nossos serviços. Como foi mencionado da tarefa como uma ilustração, e um dos requisitos na tarefa de back-end para o cadastro de marcas é que a entrega contemplasse o collection do Postman. O que é isso, pessoal? É um histórico de como a gente pode testar via Postman a nossa API. Então, vamos realizar o download da nossa collection e vamos adicionar ou importar essa collection no Postman, que já foi carregado aqui para a nossa apresentação. E eu vou carregar este arquivo. Então, tenho aqui, ó, a nossa collection. E nesse momento, ao importar, nós vamos começar a ter os recursos para esta funcionalidade. Então, temos os recursos de login, vejam só, e os recursos relacionados a marcas, né, conforme ilustração. Então, se a gente for fazer um teste, eu quero buscar as marcas com ID ou marcas por ID da nossa aplicação. Então, nesse momento, a gente já tem a collection toda bem definida e o ponto relevante a partir de agora é, quando nós formos tentar realizar o consumo da nossa API, a gente precisa estar atento ao ambiente ou environment em questão. O Postman, ele te possibilita você configurar N ambientes, que são variáveis para a configuração, né, de recursos para cada ambiente que você for utilizar. Então, aqui a gente tem o ambiente de produção, que menciona a nossa URL, e o token que a gente vai utilizar nas próximas requisições. E observem que esse token, né, ele está sem valor, ou o valor dele aqui é um valor histórico, possivelmente, que eu vou remover e nós não vamos ter nenhum conteúdo para o nosso ambiente de produção. Também nós temos para o ambiente de desenvolvimento. Vejam só, eu tenho aqui as nossas URLs relacionadas ao ambiente local e o nosso token com valor histórico para possíveis testes de autenticação. Então, vamos voltar aqui para utilizar a nossa variável de produção ou o nosso environment de produção para fazer os testes de agora em diante. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu quero pegar o nosso endpoint Heroku app da nossa aplicação, veja só, de acordo com o nosso environment, chamando os recursos de marca, chamando o find e o ID da nossa marca, né? Então, vamos iniciar aqui a requisição para obter uma marca do nosso sistema e automaticamente a gente recebe um 403 que não foi autorizada essa requisição. Nós não realizamos o login para obter o token, consequentemente, obter os recursos da aplicação. Então, vamos clicar aqui em Post, que é uma requisição HTTP para realizar a simulação do login. Então, o Post é uma requisição que tem um corpo e esse corpo tem username e password. Então, nas próximas versões, nós alteramos aqui a nossa senha, né? Então, vamos colocar aqui Postman 123. Então, a gente tem um usuário chamado Postman no nosso back-end para realizar a autenticação. Então, observem que aqui a gente realizou a nossa primeira requisição HTTP lá na plataforma pública, no Heroku. Agora, a gente tem esse token e o Postman ele tem esse mecanismo de scripts ou testes, que automaticamente a gente tem algumas instruções que atualizam as nossas variáveis de ambiente após a execução de qualquer requisição HTTP. Então, aqui agora a gente atualizou o nosso token, vamos confirmar. Vejam só. Vamos ver se ele consegue... o valor atual, né, do nosso token foi atualizado. Vejam só. E agora a gente vai simular fazer novamente uma requisição para obter dados da nossa API. Então, veja só, agora a gente conseguiu trazer uma marca com o ID correspondente, né, da nossa aplicação. Então, dessa forma, pessoal, é importante a gente trabalhar com essa questão de extrair, né, ou exportar as nossas collections mediante as nossas features para facilitar os testes da nossa aplicação por qualquer integrante do projeto.
Diante disso, eliminando agora a parte de testes, vamos para a parte mais prática, né? A experiência do usuário nas nossas aplicações. Como foi mencionado, nós vamos habilitar aqui a nossa plataforma Blip, que é uma das camadas aqui para a gente acessar a nossa aplicação. Temos o nosso Heroku aqui para acompanharmos possíveis logs e como é que a gente consegue acessar o Heroku de forma da nossa máquina, né? Nossa estação de trabalho via terminal. É muito simples, tá, pessoal? A gente simplesmente precisa aqui nessa opção de deploy receber aqui uma instrução de Heroku login, iniciar a nossa aplicação, né, ou a nossa comunicação com o Heroku de agora em diante. Com isso, eu venho aqui no meu terminal, vou copiar essa instrução de Heroku login. Vamos colocar aqui, tentar dividir essas telas. Nesse momento, a gente vai confirmar a necessidade de se comunicar com o Heroku. Vejam só, ele já fez a autenticação aqui via browser, né, que a gente se autenticou previamente. E agora a gente consegue rodar comandos no Heroku para a gente acompanhar logs da nossa aplicação ou alguns eventos realizados na aplicação. Para isso a gente tem esse comandinho aqui, né, que é Heroku logs -t, o nome da tua aplicação. Então a gente coloca aqui e nesse exato momento a gente vai ver agora o log do Spring Boot da nossa aplicação em tempo real. Então vou vir aqui, não vou mais precisar usar esse comando. Agora a gente está na plataforma do Blip, ok? No nosso bot de compras e nesse exato momento a gente vai clicar aqui em Builder. Essa etapa de Builder, pessoal, é a etapa da gente construir o fluxo do nosso chatbot. Vejam só aqui a complexidade de um fluxo de agendamento e pedidos por chatbot. Nesse momento a gente vai publicar um fluxo para possivelmente realizar os nossos testes. Então a gente vai vir aqui, ó, testar um chatbot publicado. Nesse momento a gente está aqui com uma perspectiva de desenvolvimento do nosso chatbot e vamos começar as primeiras iterações. Então eu vou dizer olá. Observe que constantemente o chatbot está comunicando com a nossa API, fazendo autenticações, consultando alguns dados, ok? E aqui ele está me pedindo para informar o WhatsApp. Então eu vou colocar de 1 a 4 aqui para facilitar o nosso trabalho. Então, obviamente, a gente não tem esse cadastro, ok? E aqui eu vou confirmar novamente o nosso WhatsApp. Ok? E agora ele está pedindo o nosso nome. Então, vamos colocar aqui o nome Marcos como sugestão, né? Para confirmar. Nesse momento, deseja concluir seu cadastro? Ele está dizendo sim ou não. Antes da gente realizar a conclusão, vamos conectar aqui, só para vocês visualizarem, a nossa aplicação na perspectiva desktop não deve existir nenhum cadastro com o nome Marcos. Então, vamos logar aqui para vocês terem essa perspectiva, né? Admin 1, 2, 3. Observem que eu tenho vários usuários para acessar, dependendo do seu perfil da nossa aplicação. Então, eu venho aqui em nossos cadastros e eu vou digitar aqui Marcos, que é o nome que a gente está querendo incluir. Observe que não temos nenhum registro cadastrado. Vamos deixar aqui, retornamos para o nosso chatbot e dizemos sim. Observe que houve aqui uma inclusão do nosso chatbot, né? Do nosso cadastro via chatbot. Vamos maximizar aqui um pouquinho, né? Vocês estão vendo aqui todo o script SQL que a gente habilitou o log inicialmente para a produção também, mas a gente sabe que isso é só mais um aspecto de desenvolvimento, ou você costuma segregar esses logs dependendo da tua estratégia de auditoria das tuas execuções, tá? E aí nesse caso a gente vai começar aqui um atendimento. Então agora eu já tenho todos os dados cadastrados. E esse atendimento ele me pergunta se eu quero um pedido ou um agendamento. Então vamos começar por um pedido. Vejam só, temos aqui um pedido e automaticamente esse pedido, o nosso chatbot ele tem a finalidade de fazer entregas de água ou gás. Então vamos simular aqui a necessidade de fazer um pedido de água. Também agora ele informa uma marca e agora ele está pedindo CEP. Por quê? Porque o Marcos, vamos confirmar aqui, pessoal, ele já está na nossa base, porém ele está com o CEP inválido padrão 999 que a gente adotou. Então, nesse exato momento, a gente vem aqui numa API de integração ou de consulta de CEP, que é muito utilizada, que é a via CEP.
Selecionamos um CEP de teste, o Blip vai pegar esse CEP e vai consumir na nossa API via CEP, nos dando algumas informações. E agora eu vou colocar aqui o nosso número de 56. Observe que a gente já tem os dados consultando uma outra API. Ok? E agora ele está dizendo só para a gente confirmar os dados e finalizarmos o pedido. Mas antes disso, vamos fazer um teste. O que aconteceu com o CEP que foi digitado do Marcos? Então, eu venho aqui. Observem que agora o Marcos já acabou de atualizar seus dados de endereço também. Legal, né, pessoal? A gente está conseguindo ter uma dinamicidade da nossa aplicação. Nesse exato momento, eu vou vir aqui na minha consulta de pedidos. Nós ainda não temos nenhum pedido. Vamos lá. Confirmar, vamos deixar o nosso log aqui. E confirmando aqui, né, a inclusão de mais um pedido aqui na nossa aplicação. Então, vamos confirmar se esse pedido agora existe na nossa aplicação. E vejam só aqui o nosso pedido realizado via chatbot. Ok? Nesse exato momento, né, nós conseguimos concluir a etapa de chatbot no que se refere à inclusão de um pedido para a nossa plataforma. Mas também a gente tem um serviço de agendamento. Então, nesse caso, como o Marcos já foi previamente cadastrado com o WhatsApp 1234, vamos realizar uma jornada com ênfase em um agendamento e vermos como vai ser o comportamento de agora em diante. Então, vamos clicar em Olá. Vamos digitar aqui o WhatsApp 1234. E vejam só como agora o nosso bot já tem a informação em sua base de dados, porque ele acabou de consultar na nossa API. Então, nesse momento, a gente vai mudar o fluxo agora para um agendamento. Nesse agendamento, também a gente pode agendar certos produtos. Vamos escolher o gás. Nesse caso, o gás só tem uma marca. Como é um agendamento, ele está nos pedindo aqui um horário, né? Então, esses horários são aleatórios de acordo com algum algoritmo e a gente vai selecionar segunda, 11h30. Nesse caso, ó, observa que mais uma vez ele confirma esses dados, né, para confirmar com o usuário se os dados estão tudo ok. E ao finalizar, pessoal, a gente vai ter um agendamento. Então, vamos confirmar se eu tenho aqui na nossa agenda ou agendamentos aqui, ó. Nós não temos nenhum agendamento. Vamos concluir esse agendamento. E vejam só a inserção do nosso agendamento e foi confirmado para a nossa base de dados. Então, temos aqui também um agendamento. Vamos clicar em alterar para confirmar. E aqui está o gás de cozinha para o respectivo cliente aqui da nossa aplicação. E também nós temos um serviço de agenda para confirmar a disponibilidade de agenda da nossa aplicação. Então, se a gente consultar, observem que aquele horário já está reservado uma entrega para toda segunda-feira, às 11h30, um gás, né, ou um produto para o usuário Marcos. Se a gente for visualizar, a gente acompanha o detalhamento aqui das nossas solicitações via chatbot. E agora, pessoal, para nós concluirmos toda essa jornada no que se refere a uma aplicação que tem a finalidade de prover integrações ou multiplataformas para os nossos clientes, vamos subir localmente a nossa aplicação de admin, né, desenvolvida utilizando as tecnologias Vue.js com o TypeScript. Então, nós vamos subir a partir de agora o nosso admin para que a gente consiga obter as mesmas informações através de uma aplicação web. Então, vamos colocar aqui a nossa instrução, né, para subir a aplicação de forma local, mas a nossa API está pública, vamos dizer assim, então a gente consegue consumir aqui via uma aplicação web. Então, vamos iniciar aqui a nossa aplicação e aguardarmos para a gente realizar os respectivos testes, tá? Então, aqui temos uma aplicação Vue.js utilizando Ant Design, que é um framework para a disposição de componentes elegantes, junto com Prime Vue, que é uma biblioteca de componentes poderosas que a gente vai ilustrar para vocês a seguir. Mas lembrando, pessoal, que a gente também poderia ter adotado o uso do Angular com algumas ferramentas e bibliotecas poderosas, ou também o React como uma das alternativas de desenvolvimento web. Então, vamos aqui
subir a aplicação, já está concluindo aqui a operação para ilustrar para vocês. E depois nós vamos trazer mais algumas alternativas de ferramentas aí utilizadas no mercado. Nós vamos simular aqui o login da aplicação. Essa é a tela principal aqui da nossa aplicação, do admin, no qual todo o acesso você vai executar o login, né? Realizar o login para você ter acesso à plataforma. Então vamos colocar aqui o admin, uma senha de teste. E nesse exato momento temos aqui o nosso dashboard, ou a nossa página principal da nossa aplicação admin web. E como foi mencionado para vocês, nós temos aqui a feature de pedidos, agendamentos e agenda, que tem a finalidade de oferecer as mesmas informações que foram expostas via desktop. Então vamos confirmar aqui os nossos agendamentos. Então venho aqui, clique em agendamento, vou clicar em filtrar e aquele mesmo agendamento deve ser exibido aqui de agora em diante. Então aqui eu tenho como visualizar com o mesmo comportamento aqui, como foi realizado na parte de desktop, eu também posso visualizar o nosso agendamento aqui de uma forma ilustrativa, tá? Também eu posso visualizar as nossas agendas, filtrando por dias da semana e a gente visualizar com maior detalhamento. Como o horário era 11h15, se eu não me engano, ou 11h30, a gente está usando aqui um componente paginado, a gente vai navegando aqui para os dias respectivos da nossa base de dados. Então eu venho aqui e visualizo e tenho a mesma perspectiva aqui dos nossos dados, ok? Claro que sempre falta um ajuste, um detalhezinho, e isso é relevante para a gente que está em construção da aplicação. Mas o que importa, pessoal, é que a gente já tem toda uma jornada de prototipagem que nos garante, independentemente da plataforma, obter os mesmos resultados. Então, a gente quis mostrar para vocês que isso é natural, essas divergências em relação a implementações. Logo, as definições de requisito, prototipagem e refinamento é o que garante a qualidade de implementação, independentemente da aplicação que você utilizar, tá? Agora vocês devem estar se perguntando quais são as tecnologias que a gente utilizou para o desenvolvimento do nosso dashboard ou da nossa aplicação front-end, né? Como foi mencionado, pessoal, a gente utilizou o Vue.js, mas dentro do Vue.js a gente usou algumas outras ferramentas que aumentam a nossa produtividade no mercado. Então, uma delas, se a gente for olhar aqui, ó, é o Ant Design, ok? Que é uma plataforma para disponibilização de componentes tanto para React como Vue.js e como Angular. Então você consegue aqui através dessa tecnologia, né, desenvolver soluções para cada uma das três tecnologias. Nesse caso a gente tem aqui o Ant Design para React, mas você também pode obter a mesma tecnologia para Vue.js, que foi a que nós utilizamos nesse primeiro momento. Então nós temos o Ant DV, né, específico de componentes para o Vue.js, seguindo as mesmas convenções. Então, vamos ilustrar aqui para vocês como a gente, conhecendo os padrões de componentização, a gente consegue adequar e normalizar, independentemente da tecnologia que for sugerida no teu ambiente corporativo, tá? Também nós utilizamos uma stack de componentes muito poderosa chamada de Prime Vue, que é uma fábrica de componentes, vamos dizer assim, disponível para a tecnologia Java, Angular, Node, né, com Vue.js e até React. Então a gente tem aqui o Prime Vue com seus componentes poderosos que você pode instalar facilmente na tua aplicação e desfrutar aqui de vários componentes que aumentam a tua produtividade. Então a gente tem botões, temos tabelas, né, vejam só, com paginação básica, dinâmica, templates, certo? Agrupamentos ou grid lines, vamos dizer assim, ordenação, filtros, ok? E uma sucessão de recursos já pré-disponíveis para você aumentar a tua produtividade no desenvolvimento das suas aplicações. Espero que vocês tenham curtido essa nossa jornada. A proposta foi justamente de mostrar para vocês uma perspectiva do início
ao fim no desenvolvimento de um produto e que vocês possam perceber, pessoal, que grande parte das tecnologias que a gente utiliza, elas vêm para justamente trazer poder de evolução e alta produtividade. Gostaria de encerrar esse nosso vídeo apresentando os integrantes do projeto Digital, uma parceria que já dura mais de 10 anos entre colegas, profissionais e grandes amigos. Temos aqui o nosso amigo Raimundo Nonato, ele é responsável pela liderança de negócio de nosso projeto. Temos o Frank Marlo, que ele é o arquiteto de soluções, responsável por prover as melhores tecnologias no mercado de uma forma fácil e aderente em nosso projeto. E eu, Gleison, como desenvolvedor e head de tecnologias diante de algumas parcerias da nossa empresa. Espero que vocês tenham curtido essa jornada e nos vemos em breve, pessoal!